Todas temos uma caminhada e a caminhada é um caminho que nós vivemos onde nós tomamos decisões e temos que fazer opções e são essas decisões que fazem a pessoa que nós somos hoje em dia. E hoje nós vamos continuar a falar com o Bispo Domingos, que neste momento está em França, porque no último programa ele ficou em suspenso. Então, onde é que nós estávamos no último programa? Então nós estávamos... Você ia casar, Exatamente. né? Pronto. Os pais lá de noiva, da minha esposa, né? Na altura. Muito católica, Muito né? católica. Muito católica. Então o pai pediu, então vão casar onde? Na igreja? Então você disse sim. Ele pensando católica e você pensando assim, na maná. Mas depois pensa, pronto, isso vai ser complicado, vamos arranjar uma outra coisa para entrar um caminho, né? Pronto. Para fazer contente de uma parte Sim, e outra. pronto. Só que Deus não estava a achar graça, não é? Sim, sim. E você Nenhuma. encontrou o quê? Nós encontramos até uma igrejinha, uma capela, sem santos. Sem santos. Não é? E pensava, Então, pronto, isso está tá, bem. pronto. Toda a gente vai estar contente. Deus é bom, Sim. ainda afinal não era nada de Deus. Não é? E então meu irmão falou-me, sem ele, sem crente na altura, tu vais dobrar os teus joelhos a um Deus morto. Sim. E daí é que eu entendi que Deus não estava nada feliz nem Sim. contente com a minha decisão. Deus falou através do seu irmão, que nem é crente, Exatamente. né? E tocou-lhe sabendo, isto é Deus a falar para mim. Exatamente. Pronto. E é bom nós, às vezes, estar sensível para saber reconhecer Deus quando Ele aparece, não é? Sim. E Deus apareceu comigo daquela maneira. Então, decidi, vou ter que fazer uma forma com que eu possa falar com o meu sogro, porque o meu sogro, Sim. especialista, ele vai me ouvir, Sim, e ok. já sabe a história, Ok, e ele já conhece. Hoje é salvo. ok, Meu pronto. sogro. Não pode Hoje é ouvir a salvo. história. Ele era mesmo uma pessoa fria, dura, uma pessoa, a Bispa Igreja não conheceu, mas nós tivemos aqui no governo em Portugal um homem chamado Ramalhianes. Ele é exatamente a cópia do homem, Ok, duro. E eu estava com medo, não é? sim. Da Mas reação claro, dele. pode querer ficar com o filho, pronto, isto está complicado. Estava com medo da reação dele, então eu pedi aos meus pais para me ajudar. Já tinha falado com eles, não é? A história. E Aos pais, Aos né? meus pais. E disse o motivo de vocês vir comigo, de vos convidar, é para eu anunciar ao meu sogro e à minha sogra, futuro sogro, não é? Na altura, o anúncio da igreja ser maná e não católica. Almoçámos, não é? E então ele ficou... Que era um restaurante todo chique, que estava a dizer, chique, né? Pronto, mesa todo redonda, pronto. Sim. chique, a conta também foi salgada. Depois salgada também. Mas pronto, o motivo era válido. Então, depois de comermos todos, dormir, etc., então anunciei então, o motivo desse dia. E o meu sogro estava à minha frente, quando eu anunciei, ele só não pôde ter reação nenhuma, porque estavam meus pais, estávamos no restaurante, mas eu vi a cara dele, passou a ser uma cara pálida. Pálida. Nunca mais falou. Até o dia do meu casamento, não falou mais comigo. Não diz mais nada. No momento também não disse sim, nem não. Não falou mais nada. Sim. Quer dizer, você também não perguntou, você disse, vai ser assim. Como assim? Você não diz, olha, estou a pensar, vamos fazer isto, o que é que acha? Não, você diz, Não. vai ser assim. Vai ser assim. Oh, ok. Não havia outra hipótese, não é? Claro, pois. Eu não podia dizer mais nada, senão Deus, então... Porque eu queria a bênção de Deus, bispo. Sim. A minha preocupação é eu ter a bênção de Deus no meu casamento. É o mais importante. É mais importante. Sim. E sem a bênção de Deus, o resto não vale Sim. nada, está a ver? E durante os anos, se uma pessoa não tem a bênção de Deus, o nosso casamento vai ser um fracasso. Sim. Então, o meu objetivo é realmente de ter a bênção de Deus. Sim. Que agradar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sim. Mesmo se Em o primeiro sogro lugar. não ia ficar contente. Exatamente, porque a Bíblia diz que aquele que não aborrece pai e mãe não é digno de mim. Sim. Então eu tinha que aborrecer o meu sogro Sim. para agradar a Deus. E foi o que eu fiz. E pronto, mas durante aqueles 6 meses, Sim. o meu sogro dizia, neste caso a filha, tu não me fales mais. Ah, mesmo a filha? Sim, eu, a partir daquele momento, eu não te considero mais como filha. Ok. Os teus netos, os teus filhos, mas se eu estiver a passar num caminho, numa estrada, e estiveres à minha frente, não quero cruzar contigo. Mesmo para uma filha. Como filha. Só para você ver, Bispo Cristo, Sim. a gravidade do assunto. E é por isso que a minha decisão daquela coisa de tentar, não é? Sim, já sabia que ia ser assim complicado, então Exatamente. pensou, pronto. E então, pronto, durante aqueles 6 meses,
nós fomos à igreja, não é? Oramos pelo casamento, pelos pais, pronto, oramos para que, e também amarramos o dia para que nada tivesse a perturbar o nosso casamento. Sim, claro. No dia do casamento, tive convidados da minha parte, Sim. da parte dela, mas os meus sogros e meus cunhados foram de roupa de servir. Roupa de servir, Foram eles como? que serviram às mesas, Ah, ao restaurante, sim. e foram de chinelos, de calção e t-shirt. Ok, mesmo Servir para... às mesas. Ok, Só para mostrar que, na verdade, o casamento não era um casamento que eles consideravam um casamento legal. ok. Para eles, nós éramos como que amantizados, quer dizer, juntávamos sem ser... Porque ele não reconheceu o nosso casamento. Não, ok, O meu sogro, naquele momento, o meu sogro, sobretudo, não reconheceu o nosso casamento. E fomos, no dia, lá em casa, na fotografia, filmagem, foi um choro. A minha esposa só não chorou porque estava maquiada sim. e foi tirar fotografias. Ela hoje não quer ver o álbum, Pois, porque parecia um funeral. pois, Mas sabia que Deus tinha vencido sim, e que eu também tinha vencido. Sim. E que mesmo que eu não tinha visto, eu não estava a ver a vitória ia ser mais tarde. Mas naquele momento eu queria a bênção de Deus. Então o casamento foi fantástico. O povo houve mesmo, foi simples o casamento, Sim. mas houve mesmo a bênção de Deus. E depois, daí, Só tinha esta parte da família da dela família, que pronto, exatamente. estava toda assim. Só a minha sobrinha, Mas vier à igreja ou não? fomos à igreja. Não, a Vieram. família- Não. Não vier à Não igreja? foram à cerimónia. Sim, não fora a cerimónia. Não, só a minha sobrinha, Sim. que tinha 3 anos, é que foi a menina da aliança. O resto, nenhum irmão, Sim. ou cunhado, neste caso, Sim. sogros, não Sim. foram à igreja. Ninguém. Não foram à cerimónia. Estavam na cozinha a fazer comida para os convidados. Ok, E foram eles que foram servir às mesas, de calção. sim. Porque tinha a cerimónia lá na igreja e depois tinha lá um Exatamente. almoço, um jantar, qualquer coisa. E para não fazer desfeita, porque como faziam a outras filhas, aliás, pagavam o almoço, etc., também quiseram fazer connosco, senão nem isso faziam. E pronto, passamos e continuamos a conviver com eles, íamos comer à casa deles quase todo dia, porque lá no norte nós trabalhamos e depois, durante um ano, os sogros dão a comer. É? Exatamente, Ok, durante um ano. durante um ano, Ok. exatamente. Então Bem, todos os dias ia lá comer a casa? a casa deles. Então, e ele não Naquele- falava nada? Não falava nada, Durante um ano? durante um ano. Durante Mas- um ano mesmo? Sim. Mas eu via que ele me respeitava. Porque, pronto, embora ele não estava a concordar com o casamento, Sim, com a nossa aliança, vamos dizer assim, mas ele nos respeitava. sim. Porque tomou uma decisão contra ele, na verdade. Tiveste coragem? Não sei. Eu penso também que é Deus, talvez, que estava ali a trabalhar já. Sim, E pronto. E até hoje, meus sogros e toda a minha família me respeitam muito. Não é vaidade, mas é mesmo uma verdade. E penso que é mesmo de Deus. E neste domingo passado, nós estivemos ainda lá a jantar, antes de ir para Lisboa, e à mesa estavam lá 2 pessoas e 6 pessoas foram salvas da família. Porque todos nos ouvem e querem ouvir, e quando estão com problemas, pede ajuda Sim. à Maria Emília e ao Domingos. sim. Bom, e pronto, passou aquele ano do casamento, etc. E, entretanto, então, vem a chamada de Deus. Ok. E em 92 havia guerra em Angola, Sim. foi a altura pior de tudo. E o pastor, na altura, disse: Domingos, há uma chamada para ti para Angola. Estamos a precisar de pessoas para ir para Angola. Sim. Eu tinha 24 anos. Sim. 24 anos, exatamente. 25, não, 25. E disse: Amém. Eu estava a trabalhar, não é? Eu quero servir a Deus. Não. Eu disse: Amém. Porque eu tinha feito uma oração pouco tempo antes, 1 mês ou 2, e depois um familiar, minha esposa estava a dar outro familiar de alguém que estava de férias, eu dei o meu familiar e no final, depois do irmão sair, dobrei os meus joelhos, antes de saber dessa chamada, dobrei os meus joelhos e disse: Pai, eu não quero misturar a minha vida com o mundo. Então, precisar de mim, Senhor, eu estou disponível. Sim. Mas sem que ninguém falasse comigo. Sim. Foi uma motivação da minha parte. E 2 meses depois, então o pastor diz: olha, em Angola está em guerra e a igreja precisa de ajuda, então eu queria te propor ir para Angola. E eu disse: ok, Sim. eu vou. Só que a minha esposa não tinha ouvido. Ah, ok. A minha esposa não tinha ouvido. Então cheguei a casa e, Bispo Cristo, quando nós casámos no Norte,
a casa é sagrada. E normalmente as noivas preparam um enxoval, etc. E nós preparamos isto. Estou agora a andar para trás um pouquinho, só para ver a importância depois. Então, a minha esposa amobilhou, aliás, nós amobilhamos a casa segundo aquilo que é a tradição, que querem mostrar aos outros, não é? Que nós também temos, etc. E também para nós temos. Então, a minha esposa queria os cortinados em casa, que nos custou na altura muito dinheiro, agora que não é nada, mas na altura foi 110 contos, em cortinados. Mobília que nos custou na altura 650 contos, só do quarto. Ah, ok. Só do quarto. Cozinha, etc. Então nós fizemos naquele ano, pronto, o nosso lugar de recolho, não é? Sim. Quer dizer, investiram lá muito, né? Investimos. Muita coisa. E quando então o pastor nos chama para ir para Angola, e fala depois com a minha esposa, a minha esposa olhou para o quarto, que era sempre tinha um quarto cor-de-rosa, porque estava pintado de cor-de-rosa, cortina de cor-de-rosa. Ai, meu quarto. Eu disse, oh filha, o quarto não é nada, Deus vai nos dar mais quarto, não é? E ela chorou, mas disse, não, ok, é para ir, vamos. Então ficámos os dois no mesmo espírito, mas só para dizer que ela ia comigo para Angola, porque eu ia. Sim. Ela quis fazer a vontade de Deus, em me obedecer também, em estar na vontade de Deus comigo. E pronto, e depois, entretanto, o pastor, na altura que estava aqui em Alvalade, disse, não, o domingo não vai para Angola, mas vem para Lisboa. Ah, ok. Mas eu já tinha tinha desligada lá, na verdade, tomado essa decisão. Exatamente, mas já tinha colocado a mobília aonde eu ia dar. Okay. A mobília do quarto, a cozinha, a máquina de lavar, os móveis, já estava tudo decidido, porque em 2 meses eu tinha que largar tudo para ir para Angola. Sim. Não podia levar a mobília comigo, não é? Quando o pastor nos disse para vir para Lisboa, então já ficou sem nada. Sim, de repente já não tinha já nada. Ficou sem nada. Então, só levei a mobília do quarto, porque o quarto era destinado para a minha sogra. Então, pronto, foi mais fácil. E ficámos então depois em Lisboa, em Alvalade, 1 ano. E eu, digamos assim, lá em Felgueiras, eu era, digamos assim, líder do familiar, o diretor, né, do familiar. E quando fui para Alvalade, pronto, foi uma experiência que eu não estava habituado, não é? Foi uma igreja grande, uma experiência muito boa. Aprendi muito em Alvalade durante aquele ano. Depois, isto foi em 92, 93, minha esposa fica grávida da Priscila. Depois passamos para a Espanha. Também aprendi muito para a Espanha, com os pastores que estavam na altura. E então estivemos aqui em Portugal 5 anos. Então, entretanto, o pastor, na altura para a Espanha, liga-nos e diz que o apóstolo está precisando de alguém para Luxemburgo. Ah, para Luxemburgo? Em 95. Sim. A minha filha fazia 1 ano naquela semana. Aliás, fazia 1 ano em 95. E então o apóstolo decide ir numa viagem, na altura com a comitiva Curiacos, na altura, e de carrinha aqui de Lisboa para Luxemburgo. Holanda. Ah, para Holanda, ok. Naquela semana que havia uma semana todos os meses na com os pastores da Europa. Sim. Então naquela semana estivemos lá em Valdeque, não é? Me lembro muito bem. Para mim foi fantástico também esse tempo. E às vezes tenho saudade daqueles tempos, não é? E então estivemos naquela semana e eu fiz com a minha esposa uma oração. É assim, nunca vou dizer não a Deus. Agora, eu sei que nós estamos debaixo da liderança, etc. E nós precisamos de ser liderados. E disse, Senhor, que a tua vontade seja sempre feita na minha vida. Eu nunca vou dizer não a ti, nem a liderança, porque a liderança, para mim, são pessoas debaixo de ti, não é? Então eu vou ter que obedecer. E se é para ir para Luxemburgo, eu vou. Se não for, então, é a tua vontade, não é? Sim. E nós fomos, eu e minha esposa, naquela semana, fomos em oração, não é? Depois fomos para a Bélgica, no regresso fomos para Paris e nos chegámos em Luxemburgo. E viemos então para Portugal. E ficámos à espera então do momento de irmos para Luxemburgo. Mas pronto, não fomos chamados, pronto. E a minha esposa e eu ficamos em oração, olha, Senhor, que a tua vontade seja feita, não é? Estamos aqui, estamos prontos. Não foi. Mais tarde,
Isto passou um ano. Às vezes é assim, né? Quer Sim, dizer, sim. a pessoa tem e Deus não, pronto, Sim. faz essas coisas também para nos moldar. Exatamente. E para saber se nós estamos disponíveis ou não, Sim. e que a vontade de seja feita, não é nossa, Sim. não é? Depois, passado um ano, nada foi, continuamos para a Espanha, e como nós estamos já preparados para ir para Luxemburgo, eu já era também diretor para a Espanha dos assistentes e o departamento, minha esposa também, e nós falámos os dois, nós vamos estar aqui a servir aqui até o fim, como se fosse a última coisa que nós fizéssemos antes de subir para o pai. E não é porque eu sei que eu vou para Luxemburgo, sei que eu vou começar a descartar. Sim, Não, pronto, sim. fazer as coisas até o fim. De coração, e treinar, 100%. e treinar as pessoas que ficassem, né? Bom, passou um ano, não fomos. Um dia o apóstolo chama-nos para a ADM para nos convidar para ir para Cabo Verde. Ok. Ainda está... Vocês estiveram muito chamados. Sim, Cabo Verde. E pronto, nós fomos, não é? Nós fomos para lá, o apóstolo O quê? falou Para connosco. Cabo Verde? Não, Não. Ah, ok, sim, pois. Ainda fomos à entrevista e ouvimos e nós falamos a mesma coisa, senhor, a tua vontade seja feita. Se nos queres lá, então vamos lá. Se não quiser lá, a tua vontade seja feita, não é? Sim. Mas nós obedecer, vamos obedecer. Sim. Não fomos. Não foram? Não fomos. Depois, isto passou mais de 2 anos e em abril de 96, então o apóstolo também nos convida para ir para a Inglaterra. Eu pensei assim, foi para Xambu, não fomos, foi para Holanda, não fomos, para Cabo Verde, não fomos. Para a Inglaterra, que é... Provavelmente Bem também não bom. vamos. E já estávamos naquela coisa, mas não vamos mesmo. Não é? Sim. Mas, Já sabemos como é que é, chama, mas depois não vamos. então, mas na mesma, a nossa oração é, Pai, estamos aqui disponível para ti. Quando, na altura, o pastor da Praia Espanha diz, olha, vocês vão mesmo para Inglaterra. a Inglaterra. Bispo Cristo, eu até posso... Eu chorei. Eu e minha esposa nós chorámos, porque já tínhamos outra vez tudo, mobília, carro, já tudo outra vez. Já tínhamos. De novo. E, epá, agora vamos deixar isto tudo. Então chorar o quê? De tristeza? Não é tristeza, mas é pensar assim... Ai, ponto. Não é? Agora isto, não é? Vamos ter que deixar tudo outra vez para trás. E a minha filha, que tinha 3 anos, foi ao quarto dela, foi buscar uma pandeireta de criança. Sim. Papá, mamãe, ali é do Senhor, é nossa força. É. E nós olhamos para ela assim, isto é Deus a nos mostrar. Sim. Não ficar triste. Sim. A minha vontade prevalece e eu vou dar tudo de melhor. E então nós ficamos não, arrependemos naquele momento de não, nós vamos ir. Só que na altura, Bispo Cristo, na Inglaterra havia o Mundial, o Europeu. Ah, ok. Então, abril passou, maio passou, junho estava a passar, e pensei, pronto, não Esquecer, vamos. pronto. Não vamos. Mas deram-nos um bilhete para ir para a Inglaterra e fomos dia 29 de junho de 96. Pronto, lembrou-se a data e tudo. Oui. Sim. Aqui estava um calor danado, Sim. fomos manga curta, lá um frio danado. Triste, a Cinzento. paisagem cinzenta, as casas cinzentas. Aquilo foi, não é? Foi uma entrada que não foi... Não foi esta a alegria do Senhor. Fomos à igreja naquele dia, fomos à igreja lá na Inglaterra e a igreja era num sítio, era tipo uma escola, ou um ginásio, no meio de um bairro. E, Bispo Cristo, eu saí da Praia Espanha, uma igreja bonita, ainda hoje é bonita, fomos para aquela sala e cheirava mal. Casa de banho sujas. Ai, meu Deus, onde é que eu vim, Senhor? Mas bom, Deus nos quer aqui, vamos abrir nosso coração e vamos amar este país. Sim. E foi assim. Depois nós viemos 15 dias depois, né? E foi uma terça-feira, e chegamos às 18 horas, às 6 da noite. Fomos para a Espanha, chegamos a casa à meia-noite, fomos dormir. Sim. De manhã é a reunião de pastores, Sim. à noite é a reunião grande, não tivemos tempo de fazer nada. E à noite, depois da reunião grande, à 1 da manhã ou 2, recebe o bilhete para voltar no dia seguinte, que era quinta-feira, Ok. 7 da manhã, para a Inglaterra sozinho. Pronto. E a minha esposa fica. Fica para deixar mobília, para deixar o carro, para deixar tudo. Né? E aí também custou. Porque quando fui para o aeroporto, alguém me levou e
deixei minha filha Sim. e minha esposa para trás e ir para a Inglaterra sozinho. E eu levei 2 malas pesadas, com cassetes, com livros, mais a minha mala, até que depois fiquei aqui com marcas aqui. Até hoje, não. Não. Mas são medalhas, bispo, que não é dizer que me custou, mas são coisas que servir a Deus muitas vezes não é fácil, mas tem galardões, tem recompensas, está a ver? Porque servir a Deus não é fácil. É fácil, mas há caminhadas que nós temos que saber ultrapassar para vencer. Sim. E é nessa etapa que nós estamos a passar que Deus também faz prova de nós em que está o nosso coração, se amamos a Deus de verdade ou não. Sim. E são pequenas coisas que, a vez nós falamos, que parecem que são negativas. Sim, também, quer dizer, o Domingos falava francês, mas não falava inglês. Nada. Nada. E naquele dia, então, foi mesmo um teste. Porque cheguei sozinho, com aquelas malas todas, montes de malas sozinho. Cheguei ao aeroporto de Heathrow, greve de transportes. A greve de transporte. Greve de transporte. Eu não falava nada de inglês. E eu só sabia pedir um travel car, porque era aquele bilhete que dava para todo o transporte. E do aeroporto até a minha casa, que eu não conhecia onde é que eu estava, se era norte, se era sul, porque eu não conhecia nada, porque 15 dias não deu tempo para fazer nada. E então, falava em strike, greve, mas eu não estava a entender o que estava a passar. Então meti-me no metro e, passado 2 estações, parou tudo. Parou tudo? Parou tudo. Não é? O metro só saiu do aeroporto e depois saiu tudo. E quando eu saí da estação, via montes de autocarros. E conheci um sítio que alguém me tinha levado para Vitória. É o único sítio que eu conheci em Vitória, em Londres, que era Vitória. E então eu fui e eu estava a ver qual era o autocarro que ia para Vitória. Não é? Isto tudo com as malas todas? Com as malas todas, não é? Meio de um monte de pessoas, etc. Então eu não consegui, meti-me num autocarro qualquer. Meti-me num autocarro qualquer. E qualquer, para nem saber pontos. Eu estava perdido. Sim. Eu não tinha telefone de ninguém, a não ser do irmão, mas pronto, estava também naquela altura, naquele momento, naquela hora. Meti-me num autocarro e meti-me, e cheio de pessoas, não é? Eu disse, não, eu vou sair do autocarro, não sei onde é que eu vou. Então saio do autocarro e tento a ver se me consigo orientar. E diz, não, eu vou voltar a entrar no autocarro. No autocarro que veio mais tarde. Só que como eu estava com malas e havia greve, o transporte cheios, autocarros cheios, e eu entro e o motorista não me quer deixar entrar. Não quer deixar entrar? Porque estava com um monte de malas. Eu disse, olha, travel cá. Não, eu travel cá. Eu empurrava as pessoas, a pessoa empurrava para fora e eu empurrava para dentro, eu mostrava o bilhete, eu paguei, eu tenho que entrar, tenho direito. E lá insisti e entrei. Pronto. Entrei com minhas malas pesadas, bem pesadas. Cada minuto mais pesada, né? Pronto. E então, e depois sempre, o autocarro a andar, sempre eu a ver aonde, se conseguia orientar-me, mesmo porque eles conhecem a Inglaterra, Londres, tudo igual. Sim, é tudo igual. As casas, todas iguais. Está tudo igual. As ruas, tudo igual. Parece que a pessoa está a dar em voltas. E a igreja, a nossa igreja na altura, ficava em Battersea, a cidade de Battersea. Então, eu sempre a ver aonde eu tentava encontrar uma igreja. E eu lembro na altura, a pessoa que nos recebeu, naquele dia que nos recebeu, ela foi abrir uma conta para a igreja. E o sítio da igreja, da conta bancária, era tudo em Broadway. Então, era só nomes assim... Alguns nomes que lembrar, isto é alguma coisa, pronto. E quando de repente eu vejo um autocarro ao longe, vindo do sentido, tudo em Broadway, pronto, toca a sair, e fui então para apanhar o autocarro que viesse próximo, um dia tudo em Broadway. E daí consegui chegar a tudo em Broadway. Aí chegou então ao destino, então? Quase. Quase? Quase. Isto era 6 horas. Depois já sabia ir a pé, mas a pé, porque isto ainda era mais 1 hora. Com o saco às costas, cheguei à meia-noite. O primeiro dia, sozinho, na Inglaterra. São estes testes que nunca passa, está a ver? E faz-nos reavivar, digamos assim, a importância de nós sermos a Deus. É isso mesmo. E pronto, e foi assim, né? Entretanto, estive na Inglaterra, entretanto, depois foi chamada para a França, onde está agora, né? Para a França. Pronto. E em 2006. Pronto. E isso foi, pronto, já não temos muito tempo, mas isso também foi rápido, foi mais fácil? Ou... Não foi fácil.
Também não foi Também fácil, foi mesmo fácil. falando a língua, Exatamente. Durante aquele ano foi também complicado, porque, pronto, emocionalmente, coisas diferentes, não é? E depois assumir outra nação, a família, os meus filhos ir para a escola, enfim. Mas conseguimos. Sim. E hoje estamos lá, Sim. todos estamos felizes. Sim. É? E a igreja também está bem, estamos animados. E pronto. Muito bem. Então, deixa lá uma palavra para a pessoa que está a assistir, como é que é servir a Deus, que Deus nos chama, temos que estar pronto e Deus vai fazer a sua maneira. É isto. Eu penso que todos nós temos as nossas experiências e, como o programa diz, não é? A nossa chamada, a nossa caminhada. E toda a caminhada de um homem de Deus ou mulher de Deus, às vezes nós vemos que, não é? Que eles são grandes e que parece que tudo começou grande, mas para nós sermos grandes, nós temos que aprender a ser pequenos e a vencer no pouco, para que Deus possa também honrar, neste caso, a nossa chamada, se nós obedecermos, para que Ele nos possa também nos colocar no sítio, digamos assim, que Ele precisa de nós, como Deus fez com Abraão. Uhum. Deus testou Abraão, Deus quis saber como é que estava o coração dele, para se ele podia dar mais, está a ver? E confiar nele. Então, estas experiências são experiências que todos nós vamos passar, com certeza, uma diferente das outras, mas são experiências que nos ajudam a nós crescermos e andarmos com Deus e nunca olhar para trás, porque nós temos algo que é ser fiel a Deus e servi-lo até o fim. Muito obrigada, Bispo Domingos. Então, acabamos assim mais uma caminhada.